Boa tarde, aqui é o Guto. Bem-vindo a essa essa série de aulas de fotografia que na verdade ainda não tem nome. Minha irmã sugeriu Luz Insana para essa série de aulas que eu vou começar a dar sobre fotografia. Eu achei legal, mas eu aceito sugestão sua também. E nessa série de aulas eu vou mostrar como eu faço as minhas fotografias usando poucos equipamentos. Eu vou te ensinar a fazer fotos de um nível profissional, um nível mais legal, usando poucos equipamentos, tá? E na aula de hoje eu vou falar sobre isso aqui, um modificador que eu gosto muito, que é a sombrinha refletora. A sombrinha refletora é diferente da difusora, para quem não sabe ainda. Ela é uma sombrinha onde a parte da frente dela aqui é escura e a parte de dentro ela é branca reflexiva, que é onde o flash vai rebater. Então é diferente da sombrinha difusora, que numa próxima aula eu vou mostrar o que é a sombrinha difusora, como que ela funciona. Então hoje eu vou falar da sombrinha refletora. Esse é um modificador que eu gosto muito de usar, é extremamente versátil, prático, leve, barato para você ter. Se eu fosse você, eu escolheria a sombrinha como meu primeiro modificador, tá? Eu comecei com uma sombrinha e ainda uso as sombrinhas até hoje, justamente pelo fato de ser um modificador leve, barato. Se estragar, você vai lá e compra outro sem gastar muito. Deve custar uns R$50 uma sombrinha dessa. E é extremamente versátil, te dá uma luz muito bonita. A sombrinha refletora, essa aqui é da Tech. A sombrinha refletora, ela te dá uma luz um pouquinho mais contrastada, um pouquinho mais forte do que a sombrinha difusora, que é aquele tecido translúcido, onde a luz passa, tá? Que ela vai atravessar o tecido, vai sair um pouco mais suavizado. A sombrinha refletora não, ela já vai pegar os raios de luz rebatidos aqui no interior e volta com uma certa intensidade, com um certo contraste. Eu gosto demais da sombrinha refletora para fazer retrato com uma luz forte, uma luz marcante. E tem a sombrinha refletora também com o tecido difusor. Então você monta ela no flash, coloca um tecido difusor, meio que vira um softbox, tá? Mas eu gosto de trabalhar com ela assim, sem o tecido difusor na frente. Quando eu quero difundir um pouquinho mais a luz, eu pego a outra sombrinha e trabalho com ela apontada para o modelo, tá? Vou mostrar como coloca ela no flash. Eu vou fazer aqui essa aula mostrando como coloca no flash, nesse flash de estúdio aqui, que é um ATEC também. Os meus flashes aqui do estúdio que eu uso para dar essas aulas são os flashes de tocha, ATEC, por causa da luz contínua, que fica mais fácil demonstrar para você o efeito da luz, porque você pode fazer esse tipo de fotografia usando a sombrinha também com flash speedlight, normal, é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, você vai colocar a sombrinha na frente do flash igual num flash de estúdio. Tem esse suporte adaptador aqui, tem um furinho que você coloca isso aqui em cima do tripé, né? Esse tripé pode ser usado tanto para flash de estúdio quanto para speedlight. Você compra esse suporte aqui também, é super barato, tem no Mercado Livre, você vai pagar 15, 20 reais, não sei, tá? Trava ele aqui e aí você vai lá com a sombrinha e coloca nesse buraquinho que tem aqui, tá? Deixa eu afastar aqui um pouquinho mais que tá complicado aqui. Então, é isso. Você coloca aqui nesse buraquinho a sombrinha, tá? A sombrinha vai ficar apontada para dentro, o flash vai ficar apontado para dentro da sombrinha, tá ok?
para poder bater, refletir a luz dentro da sombrinha e voltar. A sombrinha fica apontada, a parte convexa, para o modelo, tá bom? A sombrinha difusora não, ela fica apontada dessa forma para o modelo. A luz vai sair aqui, tá? Então eu vou fazer aqui a aula usando esse flash aqui de estúdio por causa da luz contínua, tá? É a mesma coisa, funciona igual. Também tem o buraquinho aqui, ó, para encaixar a sombrinha, ok? E tá lá. Então eu vou ligar aqui a luz para demonstrar como que fica a luz da sombrinha. Pronto, liguei aqui a sombrinha para você ver, tá? Ó, o flash fica direcionado para dentro e a luz sai aqui direto para o modelo, sem nada na frente. Ela não tem tecido difusor aqui na frente, tá? E é diferente, como eu falei, da sombrinha difusora, que ela fica ao contrário, ela fica apontada aqui e a luz fica saindo aqui, né? Porque o tecido é difusor, é translúcido, tá? Mas a sombrinha é um modificador incrível que eu amo trabalhar. Acho que é um dos mais legais mesmo, pela versatilidade, pela facilidade de transporte, pelo custo-benefício. Só que a sombrinha, você tem que ter um certo cuidado para trabalhar com ela, tá? No sentido de que ela espalha muito os raios de luz. É diferente de um softbox que tem aqueles recortes todo, ele é bem direcionado à luz, tem aquela aba, tem aquele recuo. O softbox tem um recuo, né? Que faz com que a luz saia recortada, saia bem direcionada mesmo, né? Para o objeto fotografado ou para a pessoa. A sombrinha não, ela é muito maluca, ela é muito louca, ela espalha a luz para tudo quanto é lado, tá? Pode ver, até ali, ó, tá vendo? Pela sombra que eu estou formando ali no fundo ali, tá vendo na parede? Ó, como ela abre, tá? Ela abre bastante, a luz invade o fundo com a sombrinha. Então, se você vai trabalhar com uma sombrinha, você tem que estar bem atento a isso, tá ok? Se você quer tirar uma foto de uma pessoa com um fundo claro, tá? E você não quer que a luz entre muito lá para o fundo, invada muito fundo, para deixar aquele fundo claro demais, você quer um fundo um pouco mais escuro, então você vai ter que tomar um certo cuidado no posicionamento da sombrinha para não deixar aquele fundo claro demais, tá? Vá lá, você vai posicionando a sombrinha do jeito que você quer, aí você vai usar alguns recursos, né, que são as tapadeiras. Eu sei que no começo muita gente não vai ter tapadeira para usar, para tampar, para cortar a luz que está saindo da sombrinha, né? A tapadeira a gente usa para cortar a luz. Imagina um softbox, que eu falei que tem aqueles recuos, né, que eles direcionam a luz, a sombrinha não tem. Você vai criar isso de uma outra forma, né? Você vai criar aquele recorte de uma outra forma, com uma tapadeira, por exemplo. Ah, Maguto, mas essa tapadeira aí é um troço difícil, grande, para ter em casa, não é muito fácil, né? Não é muito prático você ter uma tapadeira igual as minhas, né? Ó, eu tenho essas tapadeiras de madeira que elas são grandes mesmo. Elas têm, sei lá, 1,80 m, 2 metros de altura, é de madeira pesada. Complica, né? Não dá para a pessoa ter isso aí em casa. Você pode improvisar isso com qualquer coisa que sirva de tapadeira, seja um tecido pendurado, seja placas de isopor, seja cartolina. Nossa, eu usei muito cartolina como tapadeira, quando eu não tinha essas. Eu enrolava a cartolina na hora, eu prendia elas depois na sombrinha, criava abas aqui, né? Eu simulava uma tapadeira criando abas. Então, você tem que trabalhar isso, aprender a mexer
com a iluminação dessa forma para você criar artifícios para você chegar na luz que você quer, tá? Então não é sempre que você vai precisar usar uma tapadeira, porque não é sempre que você vai querer deixar o fundo escuro, não é sempre que você vai querer impedir que a luz da sombrinha invada o fundo. Não, você vai fazer um ensaio corporativo, por exemplo, você quer que a luz chegue no fundo mesmo, né? Se está num escritório, por exemplo, numa clínica, em algum lugar, você não precisa esconder o fundo, a sombrinha é perfeita, tá? Eu estou falando, às vezes, numa foto low-key, numa foto de luz baixa, onde você quer limitar a chegada de luz no fundo, por exemplo, aí você usa um recurso da tapadeira, de uma cartolina, alguma coisa nesse sentido. Ou até mesmo pelo posicionamento da sombrinha, você consegue dar uma limitada ali na luz que está invadindo o fundo, tá? Ó, você joga mais a sombrinha mais de lado da pessoa e vai mexendo, tá? Vai chegando no que você quer. Você tira a luz a sombra da pessoa, você coloca a sombra no fundo, ó, sem perder a iluminação na pessoa. Tá vendo? Eu tô chegar mais perto aqui que você vai conseguir ver um pouquinho melhor, tá? Ó, eu vou mexer aqui, eu vou virar a sombrinha, só para você ter uma ideia, tá? Eu tô virando a sombrinha aqui, pode ver que a luz que está chegando na manequim continua a mesma. Ó, no rosto dela continua a mesma. Eu tô escurecendo o fundo só mudando a posição da sombrinha aqui, tá? A luz no rosto continua a mesma, porque eu tô por trás dela, tá? A sombrinha tá num ângulo ali que, por mais que eu vire no eixo a sombrinha, eu não vou deixar de mandar luz pro rosto da minha pessoa, da minha modelo, tá? Eu só tô tirando a luz do fundo. Então, só que uma demonstração para você ver como o posicionamento, às vezes, da fonte de luz faz uma diferença brutal na fotografia. E é isso que eu acho que as pessoas têm que começar a entender um pouco mais. A posição, o ângulo da luz em relação à pessoa que está fotografando faz uma diferença total na sua foto final, tá? Aqui eu consigo fazer uma foto com a pessoa bem iluminada, fundo claro. Aqui eu consigo fazer uma foto, a pessoa bem iluminada, fundo escuro. Só mudando, alterando a posição, tá? Dá para perceber, não dá? Que a luz aqui na pessoa continua a mesma, tá? Começa a clarear talvez um pouquinho aqui a blusa, a camisa, mas a luz é a mesma no rosto, não mudei nada, tá ok? Então, isso aqui é para você ver como a posição faz diferença numa fotografia, principalmente com sombrinha, que é um modificador complicado, que você tem que manjar, você tem que saber mexer e posicionar bem a sombrinha, tá? Isso é importante mesmo. E uma outra coisa que é super legal você saber, isso serve para todos os modificadores e não só para a sombrinha, é que a posição da fonte de luz, ela nunca deve vir na mesma linha da cabeça, né, como está aqui, tá? Ela está vindo na mesma altura do meu rosto aqui. Isso não é legal, não vai te dar uma iluminação boa no rosto, tá? Vai ficar uma foto sem volume, sem contorno, tá? Eu já falei isso num outro post, que o nosso cérebro não entende direito quando uma luz vem na mesma altura do rosto ou para baixo, tá? Porque a gente tem a referência no nosso inconsciente, aquilo tudo de que a luz mais bonita é a que vem por cima, né? Que é a luz do sol que vem de cima. Então tudo de iluminação que vem nessa altura e para baixo causa uma estranheza para a gente, para o ser humano, tá? Não que seja errado, não que não dê para usar, porque dá. Uma luz teatral, cenográfica, né, que você precisa jogar uma luz mais baixa para criar algum efeito, ok. Agora nos ensaios, no dia a dia, na fotografia pura, como a gente está fazendo aqui, a luz é daqui para cima, tá bom? Então não ilumina a sua pessoa, seu modelo, sua modelo no ensaio com uma luz baixa, tá bom? Não faça isso, é um sacrilégio. Eu vou tirar depois uma foto e eu vou postar no feed, provavelmente, a foto com a luz vinda de frente. Eu vou usar minha manequim, tá?
a minha Lili Cyborg para mostrar essa foto com a luz de frente e com a luz ideal, que é a luz vinda de cima, ok? A luz tem que vir de cima, acima da cabeça. Tá abrindo aqui no celular aqui o assistente de voz enquanto eu gravo. Um saco isso aí. Aqui, ó, a luz de cima, sempre virada, um pouquinho inclinada, né? A fonte de luz, o modificador. Então, os raios de luz têm que vir nessa direção sempre, né? De cima para baixo, na diagonal. Imagina o sol, tá? O sol vem na diagonal, tá? A fonte de luz também tem que vir nessa diagonal, tá? Se fosse uma sombrinha difusora, como eu vou mostrar numa próxima aula, é ao contrário, né? Ela é virada para cá, então apontado, a luz tem que vir apontada sempre para a pessoa que está fotografando. Então, no caso da sombrinha refletora é assim, tá? Porque ela vem aqui, ó, sai aqui e vai para modelo, tá? Lembra, acima da cabeça. Então você joga lá para cima e você está criando uma sensação, né? Um aspecto de luz do sol, de direcionamento da luz do sol, que é a luz mais bonita, tá? Então eu vou, como eu falei, eu vou tirar uma foto com a luz vinda daqui chapada de frente, na mesma linha, você vai ver que não fica bonito, e com a iluminação aqui, a 45 graus, mais ou menos, à frente da pessoa, tá? Então, vou posicionar a sombrinha, é uma regra, tá? E ponha isso na cabeça, é uma regra. Em qualquer situação, num evento que você vai fotografar formandos, monta lá no canto do evento a sua sombrinha, um casamento, enfim, qualquer situação que você tenha oportunidade de usar uma sombrinha, usa. Aí você já vai posicionar ela num lugar que você já saiba que que as pessoas vão... Você vai fazer tipo uma marcação no chão, algum cantinho, algum lugar, você já vai deixar a sua sombrinha posicionada, obviamente mais à frente das pessoas, né? Na lateral, no ângulo de 45 graus mais à frente, e pronto. Essa é uma posição básica, essa é uma posição estabelecida no universo da fotografia, no universo da iluminação de fotografia, de cinema, tá? De teatro, de televisão. É isso. 45 graus é a luz principal, ok? Não tem muito erro. Lógico que tem variações que você pode fazer com a sombrinha, com a luz principal. Eu fiz muita foto, eu vou mostrar como faz muita foto também, quebrando padrões, tá? Quebrando regras, usando uma sombrinha lá de trás, vindo por trás da pessoa, né? É totalmente fora do padrão, né? No padrão de um estúdio fotográfico, por exemplo. Mas se você for pensar bem, o sol, você faz às vezes um ensaio fotográfico externo, você pode trabalhar com o sol vindo por trás, dar aquele flare na fotografia, aquela sombreado na frente, que você clareia depois com um rebatedor, com alguma coisa. Então o que eu quero dizer é, você pode trabalhar com a sombrinha de outras formas também. Contraluz, tá? Aqui em cima, né, bem de cima mesmo, fazendo uma luz zenital por cima, né, que eu particularmente, é um esquema de iluminação que eu mais curto na fotografia, é com uma sombrinha e uma luz zenital de cima aqui, tá? Então eu vou mostrar isso também numa próxima aula, que é um esquema que você vai levar ele para o resto da sua vida, tá bom? Esse daí não tem erro mesmo. Então é isso, galera. É assim, usa a sombrinha sem medo de errar, tá? A sombrinha, às vezes ela tem uma fama de ser um modificador simples demais, o pessoal torce o nariz quando você fala de sombrinha. Você vê muita gente, às vezes mais nova, que acha que para você ter um trabalho de responsa, um trabalho profissional de um nível top mais acima, você precisa ter altos modificadores, você precisa ter um estúdio nota 1000, com tudo que é do bom e do melhor, que você precisa ter luz de LED de monte. Aí já é uma outra história também, que eu vou falar depois, da iluminação contínua, luz de LED, que não é muito a minha praia, né? O meu negócio é fotografia raiz,
fotografia bruta, que é flash mesmo, e isso vai continuar sendo para sempre, né? A fotografia é flash, tá? Então muita gente às vezes torce um pouco o nariz para a sombrinha por causa disso, né? Que acredita, não sei, alguma coisa na cabeça que faz a pessoa acreditar que para ter fotografia nível publicitário, nível profissional, precisa de um softbox, de um octabox, e não é, né? Não é, a sombrinha resolve tudo. Eu tenho softbox, tá? Eu não tenho octabox, eu tive, usei por muito tempo, não uso mais octabox, já dispensei esse negócio porque era um trambolho para ficar montando, ficar carregando. Eu tenho no meu estúdio um Haze Light, que é um softbox também, tá? Só que ele não tem recuo, ele é quadrado, então eu gosto, ele é gigantão, ele dá uma luz de janela incrível. Eu tenho o Haze, eu tenho o soft e tenho as sombrinhas, que é o que eu mais curto, que é o que eu mais gosto. Eu tenho sombrinha média, eu não tenho sombrinha, acho que nem tem sombrinha pequena, né? Eu tenho a sombrinha média e tenho uma sombrinha grande. Então são os modificadores que eu gosto mais e que eu acho que funcionam melhor na fotografia, tá? Então é isso. Então eu vou deixar aqui nessa aula, que eu quero que fique bem gravado na cabeça de vocês, para quem está começando, como é possível fazer fotos de nível elevado com poucos equipamentos, né? A câmera não importa, você pode ter uma câmera de entrada básica com uma lente do kit, um flash speedlight já resolve a tua vida e uma sombrinha com um tripé, óbvio, para você pôr a sombrinha, o flash, e você tem já equipamento para fazer ensaio, para trabalhar, para fazer uma renda. Se você quiser fazer da fotografia uma fonte de renda, você tem que ter pelo menos uma câmera de entrada, uma lente do kit, um flash, porque às vezes muita gente acha que para fazer fotografia não precisa de flash, que você pode ir lá e fazer um ensaio sem flash, e não dá, né? É uma premissa na fotografia. Você vai fazer trabalho de fotógrafo para ganhar dinheiro, você tem que ter um flash, tá bom? Não tem como fugir disso. Fotografia sem flash é como você querer escrever um livro sem uma caneta, não tem como, tá bom? Tem que ter um flashzinho aí, um speedlight, pode ser um flash barato, pode ser um Triopo, Godox, Yongnuo, usar as marcas Canon, Nikon, os originais, eles são um pouco mais caros. Você pode ter um flash simples qualquer, se você quiser um de estúdio, você pode encontrar na internet para vender. Eles são baratos, esses flashes usados. Esse flash meu, deixa eu mostrar aqui do estúdio, esse flash aqui, juro, ele tem mais de 25 anos. Eu tenho vários desses aqui no estúdio, tenho outro lá que é um pouquinho mais moderno, mas eu gosto desses aqui, tá? São um verdadeiro canhão de luz. Isso aqui não quebra nunca. Eu faço foto publicitária de tudo quanto é tipo, jeito, com esses flashes aí. Então, se você quer ter um estúdio, se você pensa em montar um estúdio no lugar fixo, tá? Você pode comprar um flash de estúdio que você vai deixar lá parado, que você só vai receber as pessoas para fotografar na sua casa, ou seja lá onde for. Se você o que eu quero dizer é, se você tiver um lugar fixo que não vai precisar sair, tá? Compra um flash de tocha de estúdio, mesmo que seja usado, que ele tem a lâmpada de modelagem, queimou, você só troca a lâmpada de LED comum, tá? Agora, se você tem a ideia de ter um espaço, mas também fazer fotos externas, ensaios externos e tudo isso, eu indico o Speedlight, aquele Speedlight ali que eu mostrei, tá? Esse Speedlight aqui. Eu amo esses flashes, eu tenho, uso muito e eles são incríveis. E eles têm os adaptadores, os suportes para você colocar na frente, que você faz qualquer tipo de modificador, usa qualquer tipo de modificador com eles, tá? Que é igual ao flash de estúdio, a mesma coisa, tá? Agora tem aquele lance lá que eu falei outro dia no Stories até, que tem um suporte que você coloca no tripé para encaixar o seu flash Speedlight em cima. Eu não tenho esse suporte, porque eu acabo usando mais os flashes a luz contínua no estúdio para fazer produto e tal.
Eu já tenho um pouco mais de experiência, quando eu vou fazer um ensaio externo, alguma coisa assim, eu vou direto no flash, porque eu sei já a exposição que ele vai me dar, eu sei a posição. Isso você vai ganhar com anos de experiência, que nem eu ganhei, com mais de 30 anos de fotografia. E hoje eu saco isso, então eu não preciso da luz de modelagem quando eu trabalho com speedlight. Mas eu acho que quem está começando por muitos e muitos anos vai precisar dessa lâmpada de modelagem. Então compra o suporte, que é para 2 lâmpadas, o speedlight vai no meio e você usa a sua sombrinha, o seu softbox com flash speedlight e a lâmpada de modelagem, tá? Para foto externa talvez não precise tanto, porque a lâmpada de modelagem ela se perde numa luz do dia, por exemplo. Você vai num parque fotografar, não adianta você acender a lâmpada de modelagem porque você não vai ver o efeito dela, né? Então não faz diferença. Você vai ter que ir na raça mesmo e saber fotometrar, saber distância, trabalhar com isso, tá? Lâmpada de modelagem é num lugar fechado que você precisa modelar. O próprio nome já diz, né? Lâmpada de modelagem. Então você vai modelar a sua fotografia, tá? Ó, eu estou modelando a minha fotografia. Aquilo que eu mostrei para você da sombra no fundo, eu só consigo fazer isso por causa da lâmpada de modelagem, tá? Senão, se eu estivesse trabalhando com o speedlight sem essa lâmpada, eu teria que saber já que efeito que eu vou conseguir, né? Isso a gente aprende com experiência, com os anos, tá? Então eu já conseguiria usar, de repente, sabendo mais ou menos a distância e o grau que eu poderia usar aqui de luz. Mas quem não sabe ainda vai precisar dessa referência que é a luz de modelagem, tá bom? Então, o que vai ficar para vocês aqui dessa aula é isso. Sombrinha, o rebatedor mais barato, mais incrível e capaz de transformar a tua fotografia para um nível profissional, tá? É possível e eu garanto isso para você, porque eu trabalhei praticamente a minha vida inteira com sombrinha e eu consegui fazer trabalhos legais, grandes, com uma sombrinha. E se eu conseguir, você consegue também, tá bom? Só que tem que treinar muito. Então lembra dessas primeiras lições aqui que eu te dei da sombrinha. Sombrinha refletora, diferente da difusora, que eu vou mostrar depois. Sombrinha refletora, luz um pouquinho mais contrastada, mais dura, os raios são mais intensos e diretos, eles não passam por nenhum tecido, então eles são um pouquinho mais contrastados, tá bom? A posição nunca trabalha com a sombrinha na altura da cabeça, sempre eleva, tá aqui o flash, né? Sempre trabalha com ele um pouco mais alto da cabeça e a um ângulo de 45 graus, que é para dar o volume, a sombra. Deixa eu mostrar aqui rapidamente para você isso que eu estou falando, para você ver como é importante você trabalhar na posição certa a luz aqui no rosto, porque eu estou com uma outra luz ali acesa que está me tirando um pouquinho dessa visão aqui do efeito da luz. Mas é isso, ó. Se eu trabalho com a luz vinda de cima, eu vou conseguir um pouquinho mais de volume do lado oposto, justamente pelo posicionamento da luz aqui, tá? Criando uma sombra mais bonita, mais harmônica, seguindo a linha do nariz, tá? Isso é assunto para a gente falar, eu não vou me estender nessa aula falando dos estilos de iluminação, do tipo de sombreamento, do tipo de modelagem, tá? Então eu vou deixar esse assunto da luz mesmo, dos estilos de luz para uma outra aula. Se eu começar a entrar nesse assunto agora, eu vou me estender muito. Então, só para resumir aqui, para você entender de uma forma mais rápida e simples, a luz aqui não é legal, porque ela te dá sombra feia, tá? Imagina uma coisa vindo daqui, vai te dar sombra reta do outro lado. Isso não é harmônico, tá? Se a luz está subindo, a sombra vai subir, vai descer, tá? Formando linhas harmônicas, seguindo a linha da bochecha, tá? Se o rosto estiver virado, então fica mais bonito ainda, não com o rosto de frente.
tá? Então tem tudo isso que são manhas e coisas que eu vou ensinando para você ao longo do tempo, tá bom? Então, basicão, nunca de frente, sempre de cima, 45 graus e manda ver na sombrinha, começa a trabalhar com a sua sombrinha aí, que você vai conseguir resultados legais. E você manda para mim, se você fizer um exercício usando a sombrinha, eu vou adorar se você me mandar algumas fotos de exemplo, manda no direct para eu ver, tá? Eu não vou mostrar sua foto para ninguém, a não ser que você não se importe, aí eu mostro como exemplo e tal, mas se não, fica para mim, só para eu ver como que tá ficando a sua fotografia. Se você já usa a sombrinha, me manda alguns exemplos de fotos que você já fez. Se você não usa ainda, é um conselho, corre, compra uma sombrinha, bota no teu flash e começa a melhorar essa fotografia, tá? Com a primeira coisa que é um modificador, tá? E vai me mostrando, faça exercício disso que eu falei, do posicionamento, para eu ver, tá? E me manda para a gente analisar junto essas fotos, eu dou meu feedback para você, tá? Para você entender e ir aprendendo, porque eu quero ajudar, eu quero ensinar, eu quero ajudar a galera mesmo, tá bom? Então pode me escrever no direct que eu tô aqui para te socorrer, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa aulona, que eu ainda não sei o nome, que talvez fique o nome de aula, como é que eu falei no começo? Luz Insana. Eu gostei desse nome, viu? A minha irmã que me sugeriu, pode ser. Ela falou lente insana, eu pensei luz insana, é legal, é um episódio, eu vou fazer uma série de episódios com esse nome, de repente vai ficar legal, viu? Tá? E cada aula eu vou dar uma aula diferente, com temas diferentes, eu vou falar de luz, eu vou falar de composição, eu vou falar de olhar, eu vou falar de um monte de coisa. Arte, tá? Fotografia raiz, é isso. Essa que é a minha pegada, é fotografia raiz. E é assim que eu aprendi, é assim que eu quero ensinar você, tá? Fazer foto boa, bonita, usando poucos equipamentos. Tá bom, turma? É isso aí. Eu espero que você tenha curtido e eu te espero no próximo episódio do Aulão do Guto, tá bom? Tchau para todos.